Feriados como o de Páscoa são momentos que costumam inspirar solidariedade, cuidado com o próximo, mas nesses períodos o que também costuma aumentar, lamentavelmente, é o número de trotes para serviços de emergência. Além de ser crime, a prática custa caro. Cada trote ocupa a linha de emergência, pode atrasar o atendimento de quem realmente está precisando do outro lado da linha, precisando de socorro. Aqui comigo no estúdio, o Major Michael Eder Moteliewicz, comandante da primeira companhia dos bombeiros militares aqui de Blumenau. Tudo bem, comandante? Olá, tudo bem? Bem-vindo. Major, vamos falar um pouquinho de trote, né? A gente vem acompanhando aí, veio de um feriadão e sabe que muitas vezes esses feriados ocasionam também um aumento no número de trotes, historicamente, né? Como que vocês lidam com isso? Sim, historicamente, a criança, né, o adolescente, que normalmente é aquele que faz mais o trote, né, acionando os canais de emergência, né, para a nossa corporação, acontece quando eles têm mais disponibilidade, né? Os momentos de feriado, momentos que eles estão voltando de escola, indo de escola, e agora feriados prolongados como este, faz com que eventualmente a imaginação ali passe cedendo e cabe acionando os sistemas de emergência sem necessidade, gerando o trote que a gente está mencionando aqui agora. Major, a gente sabe que não é de hoje essa preocupação dos bombeiros em evitar os trotes, em diminuir cada vez mais. Até 2020 vocês tinham um índice muito alto de trotes, né? Exatamente. Então nós tínhamos cerca de 14% dos índices das ligações originadas para a nossa central de emergências eram trotes, né? O que ocasionava um deslocamento desnecessário, né, do nosso trem de socorro, pondo em risco a população e também deslocando nossas equipes de emergência para um local que eventualmente não tinha nada, né, e deixando uma ocorrência verdadeira, necessária, deixando de ser atendida ou tendo um atraso, né, no atendimento à ocorrência. E com essa realidade que até 2020, pelo menos cerca de 14% dos trotes, né, dos atendimentos eram trote, os bombeiros vêm trabalhando para implantar tecnologias e ferramentas anti-trote, né? E aí, com essas ferramentas implantadas ao longo dos anos, já vem reduzindo? Exatamente. Então, ao longo desses últimos anos, né, principalmente do último, mas como citou desde 2020, vem sendo implementado na nossa central as tecnologias que estão disponíveis, né? Onde a gente conseguiu alcançar agora, nesse último ano, uma redução de 65%. Que bom! Cerca de aproximadamente 5% das ligações. Ainda é um número bastante alto, né? Mas isso fez com que a gente consiga ter uma efetividade melhor no atendimento, né? Deslocando o nosso trem de socorro para aquilo que realmente é necessário. Então, de 14%, hoje a realidade está em média de 5% desses trotes. Com que tipos de ferramentas? Detalha para a gente quais são as ferramentas que auxiliam nessa redução. Então, hoje o nosso operador do COBOM, que a gente chama, que é a Central de Operações Bombeiro Militar, onde a gente recebe todas as ligações do 93, ele tem lá diversas ferramentas à disposição para fazer o gerenciamento mais adequado e o envio da melhor viatura para atender aquela demanda solicitada. E das ferramentas disponíveis para ele hoje estão, por exemplo, a identificação das chamadas pregressas, né, aquelas que foram classificadas como trote, e também do georreferenciamento. Ou seja, se ligou com o celular, é possível saber a localização que está sendo originada. Então, com a experiência do operador do COBOM, ele consegue ver o tom, né, se não tem algum tom de brincadeira, verificar se aquele número já fez trote antes e também verificar a localização que ela está se originando, se tem a ver com o local da dita ocorrência. Então, relacionando isso com a experiência do operador, ele consegue direcionar e tentar entender se aquilo realmente é um trote ou não, é uma ocorrência verdadeira. Então, a partir do momento que eu, por exemplo, estou fazendo uma ligação, vocês conseguem localizar, até mesmo para fazer o atendimento com mais qualidade dessa ocorrência, se deslocar, mas também, se for um caso de trote, é possível localizar essa pessoa, porque tem punição hoje para quem faz trote, né? Exatamente, é possível, né, identificá-la, em casos mais graves, procurar a apuração disso e encaminhar para os órgãos competentes, porque é um crime hoje previsto no Código Penal e, claro, por mais que as crianças não respondam um crime, mas seus responsáveis podem acabar respondendo. E que tipo de orientação vocês hoje têm levado nos projetos que envolvem, inclusive, crianças, adolescentes, alertando o quanto é importante esse tempo de resposta que a gente fala do atendimento dos bombeiros numa situação de emergência, quanto é importante vocês estarem aptos mesmo para esse atendimento, né? Livres para esse atendimento.
Nós temos diversos programas sociais, muitos deles, né, envolvem crianças, adolescentes, e um dos nossos focos principais é, além de conhecer o nosso número, é saber utilizá-lo, né? Dentre eles é saber utilizá-lo da maneira adequada. Ligar para o nosso número 193 quando realmente for necessário, né? Então, projetos como o Bombeiro Mirim, projeto Golfinho, que também desenvolvemos aqui, a gente vê bastante no litoral, mas como temos rios e tal, também tem um projeto que envolve atividades aquáticas, mas nele também a gente leva essa informação para que a criança possa chegar com seus amiguinhos, né, na sua família, e tentar esclarecê-lo sobre o correto uso desse telefone, e que o acionamento dele de maneira não adequada, não correta, pode levar ao atraso, ao atendimento a uma ocorrência, pode fazer até com que ela não seja atendida, né? Quando a gente fala de salvamento de pessoas, isso é muito grave mesmo. A gente sabe que o tempo faz a diferença, os minutos contam, né? Então estamos ali, 1 minuto, 10, 15 minutos que a ocorrência atrase pode fazer com que aquela vida não seja mais salva. E você tem percebido a consciência da população melhorou? As pessoas estão mais conscientes com relação a isso, com relação aos trotes, os pais mais esclarecidos para levar essa mensagem adiante também? Eu vejo assim, a gente consegue tirar essa informação do lado estatístico, né? Onde a gente percebe que houve sim uma redução, né? E eu acredito isso não necessariamente as possibilidades que há de punição, mas sim na conscientização. Eu vejo que a conscientização ela é muito mais eficaz do que buscar uma punição, não que ela eventualmente não vá ocorrer se alguém de fato fizer um trote, mas buscar a conscientização ela é muito mais eficiente, tanto que a gente vê hoje nos números, né? Uma redução bastante expressiva. Então eu acredito sim que as pessoas estão mais conscientes, mais orientadas quanto ao uso adequado, né, do nosso número para acionar quando de fato for emergência. E os bombeiros militares de Blumenau e de Santa Catarina têm reforçado essas tecnologias, inclusive nesse mês de abril foram apresentadas, né, essas tecnologias, esclarecendo para a população o quanto é importante evitar esses trotes, né, fazer com que eles realmente não aconteçam. A meta é chegar a 0 trotes, né? Isso seria o ideal, 0 trotes seria o ideal. Nós não teríamos, então, viaturas deslocando para locais desnecessários e nós teríamos as viaturas sempre à disposição das ocorrências que são verdadeiras, né? Isso seria o ideal. Esperamos que possamos alcançar, mas se não chegar no ideal, que a gente continue diminuindo cada dia mais. Eu acho que isso já está ótimo, né, de bom tamanho. E entrevistas assim também, Major, esclarecem para a população de que vocês estão atentos, sabem a localização, e a gente reforça de que trote é crime. É importante que a gente traga essa mensagem aqui, você compartilhe com as pessoas que conheçam, para evitar mesmo que eles continuem acontecendo. A gente quer reduzir de 14%, passou para 5% nos últimos anos, mas reduzir ao máximo possível, né, Major? Exatamente, e participações como esta, iniciativa da imprensa tradicional, é fundamental para isso. Certamente a gente consegue alcançar vários lares que estão nos vendo agora nesse momento e vão pensar 2 vezes, né? A criança que está lá vendo vai pensar 2 vezes, né, antes de fazer uma ligação. Ter uma boa conversa. É uma coisa muito séria. Certamente. Major, obrigada mais uma vez pela presença aqui no Ver Mais, trazendo essas informações. A gente sempre traz, né, os bombeiros para falar de projetos, às vezes, muitas vezes situações que a gente não gostaria, né, de relatar, mas esse é um alerta bem importante aí para a nossa comunidade. A gente que agradece, né, a possibilidade de estar aqui disseminando uma informação tão importante que é para a nossa comunidade. Obrigada.